assim, antes de falar, eu ia perguntar sobre a preparação aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, quase um segredo, Liliane. Me diz assim, eu acho o autoconhecimento muito importante, sabe? Eu considero, mas sempre que eu tentei levar isso para equipes, para empresas que eu atuava, e eu falava assim sobre autoconhecimento, eu via aquela cara assim, poxa, Renato, vai falar de autoconhecimento, que coisa mais clichê e chata. Isso nem faz diferença aqui na minha carreira. Outro segredo, como que você tem feito para convencer essa turma aí, as pessoas que te acompanham, da importância do autoconhecimento, sabe? Eu acho que vai ajudar muitos gestores no processo de desenvolvimento das suas equipes. Bom, primeiro que vamos falar do mundo corporativo. As empresas, naturalmente, elas aplicam avaliações, assessment, né? Então, tem os PDIs, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, enfim. Dentro do plano de desenvolvimento, se de fato o gestor acompanha essas avaliações, seja bimestral, semestral, trimestral, né? Ele já está conhecendo a pessoa, né? Então, ou seja, não olha só a parte de trabalho, também a pessoa, né? Quais são as questões comportamentais dela que ela precisa desenvolver, não só para a atividade, mas as relações humanas, enfim. A partir do momento que ela identifica alguma questão comportamental, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu fale com você de uma forma muito dura. Aí você fala assim, olha, Liliane, a forma como você está direcionando está dura, está machucando, não está legal. Aí fala, esse é meu jeito. Fala assim, então, bora lá. Como que você sabe que esse é o seu jeito? Ah, sempre foi assim. Então, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu preciso entender de onde surgiu isso. Então, assim, o quanto você se conhece? Você já fez uma avaliação, né, onde analisa seu perfil comportamental, onde identifica como é que você funciona em momento de pressão, como que você interage em relação às pessoas? Você já olhou você dentro do contexto aqui do ambiente de trabalho, onde que você agrega, onde que você soma, onde você subtrai? Então, você vai questionando a pessoa para quê? Para ela começar a refletir sobre ela mesma, tanto que o nome fala auto. Ninguém desenvolve autoconhecimento no outro, mas ele provoca, através até de perguntas, né? Direcionando para que a própria pessoa pare e fale assim, é mesmo, quando que eu me tornei essa pessoa dura? Não sei. Então você percebe que você precisa voltar para dentro, seja na sua infância, na sua adolescência, pede feedback para sua mãe, para as pessoas próximas a você, né? Se a forma como você fala é dura mesmo, né? Se ela sente dessa forma, para você começar a refletir e avaliar. Porque, de repente, você fala que sempre foi assim, porque ninguém te pontuou. Só que nesse ambiente que as pessoas são colaborativas, esse tipo de comportamento não é aceitável. Porque uma coisa é você ser firme, outra coisa é você ser duro. Você está sendo duro e está machucando as pessoas. Ao invés de você conectar, você está desconectando. Ao invés de você criar pontes, está criando muros. Pela sua forma de falar, pela sua forma de atuar. Aí você começa a trazer coisa para a pessoa que ela começa a falar, começa a bugar, ela fala, gente, quem sou eu na fila do pão? Eu achava que eu me conhecia. Mas as pessoas começam a fazer perguntas para ela, que ela começa ela mesma a refletir. Ninguém nunca me falou sobre isso. Então, ou seja, essas perguntas, essas questões, tanto que a liderança, ela tem mais que perguntar do que falar. O líder tem que ser um líder coach. Ele é líder treinador. Pensa comigo, fala assim, gente, vamos comigo. Vamos comigo para onde? Para fazer o quê? Sabe assim? Ele precisa direcionar, ele precisa orientar, ele precisa ser uma pessoa que inspira, que as pessoas vão para onde ele diz, sabe assim? Porque ele sabe o propósito, o porquê, do para quê. Então, ou seja, ele primeiro tem que trabalhar o autoconhecimento dele, para ele se conhecer, para ele poder se conectar com o time, que são pessoas diferentes, e a partir daí ele provocar no time essa autoconsciência. Então, por exemplo, Lili, onde você começou? Porque eu venho nessa busca do autoconhecimento desde quando eu me conheço por gente. Começa por aí, eu comecei a observar que eu era mais quieta da família. Todo mundo falava pelos cotovelos, todo mundo era super falador, todo mundo que chegava, recepcionava. Eu era tímida, medrosa, que me escondia quando chegava a visita. Eu era o patinho feio, sabe assim, da família. Todo mundo era alegre, todo mundo, né? E com eles eu era um pouco mais, mas lá Assim fora... também. Assim. Aí eu comecei a observar, eu falei, gente, por que eu sou estranha? Tanto que a minha irmã mais velha me chamava de estranha às vezes. Essa é muito estranha. Você é esquisita. Né? Mas por quê? Porque eu era muito eu era muito de observar. E eu comecei a perceber que eu era mais de observar do que falar. E quando eu abria a boca, eu era mais assertiva do que aqueles que falavam mais pelos cotovelos, porque eles não estavam observando, e eu estava observando mais.
Então, eu conhecia cada um de casa, assim, no mínimo os detalhes. Sabe, o perfil, o comportamento, porque eu observava mais e falava menos. Então, você começa a olhar para dentro. Eu vou dar um exemplo. Esses dias mesmo, eu falei assim, gente, eu preciso ajustar a minha fala para não cair numa comunicação não violenta. Eu sou muito prática, eu sou muito objetiva. Sim. Acho que você percebeu, né? Sim, percebi. Então, tanto que o meu médico, ele fala assim, né? Ele fala assim, nossa, você é das Europas, né? Eu falei, eu fiz o DNA lá, tem 88% europeu, mas minha avó é húngara, meu avô é espanhol. Então, assim, ele fala que eu não fico dourando a pílula, eu não fico, sabe? Então, para o brasileiro que gosta dessa coisa mais caliente, mais vem cá, né? Sim. Acha que eu sou mais pá, 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 pá. E aí, quando eu percebo que esse pá, 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 pá tá over, falou, opa, preciso dar uma reduzida, né? Mas não vou mudar a minha essência, porque, de fato, eu sou mais diretiva, sou mais objetiva, sou mais clara, sou mais diretiva. Mas eu preciso dosar, talvez não o quê, mas o como. Dependendo do ambiente onde eu estou, com quem eu estou interagindo. De repente, você está falando com uma pessoa que é super sensível. Se você é mais diretiva, ela cai no choro. Sim. Mas exige coragem também, né, Liliane? Assim, todo esse processo que você compartilhou, assim, brincando até com o título da nossa conversa, coragem, porque, assim, é o gestor querer ir mais a fundo, não fazer o óbvio, não fazer o básico, e a pessoa também tá aberta ali a escutar sobre ela mesma, né? Ela falar sobre ela mesma, eu acho que esse talvez é um desafio grande. As pessoas não têm muita coragem para esse ponto, não, Liliane. Então, mas eu falo de ambientes seguros, né? Se eu não sinto que o ambiente é seguro, eu não vou abrir. Então, você percebe, por isso que eu falei que todo líder tem que ser coaching, é o líder coaching, ele é o líder treinador, só que ele começa se treinando a si mesmo. Por que a liderança me procura para fazer o processo de desenvolvimento? Para transformar ela, para que ela possa transformar outras pessoas. E se ela não se transformar, ela não transforma ninguém. Lembra que eu saí para lavar a escada? Falava do lado do topo.